um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o Prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxicos para ela, que ela se vire, problema dela. Ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol, e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então, hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, porque a palavra xeno, do grego, quer dizer estrangeiro. Veio da planta para o ser humano. O cara perdeu a carteira. Aí ele estava procurando a carteira, o amigo dele chegou e falou assim, o que você está fazendo? Ele falou, rapaz, perdi a carteira, estou aqui procurando a carteira. Onde é que você perdeu? Eu perdi lá. Mas por que você está procurando aqui? Ah, porque aqui que está a luz. É mais ou menos assim, ó. Vou gastar o dinheiro aqui, ó. Por que você não sobe, pensa diferente e conserta para a doença desaparecer? Não é melhor você ficar tratando sintoma de hipertensão? Tem muitos hipertensos seu que é deficiência de vitamina D. Dá vitamina D que a hipertensão passa. Tem muito paciente hipertenso seu que está com ácido úrico elevado. Não nos padrões que você conhece, os padrões fisiológicos que eu apresento. Você dá o alopurinol, acaba a hipertensão. Tem muito paciente seu que é hipertenso porque está com apneia do sono. Você trata a apneia do sono, acabou a hipertensão. Agora, você pode ficar o resto da vida dando remédio para pressão alta aqui, ó. Nesse nível aqui, ó. Nesse nível não, desculpa, nesse aqui, ó. Doença. Então aqui te mostra a diferença, bonitinho, um jeito fácil de você aprender, entre genoma e epigenoma. O que é uma expressão gênica? Eu ter a expressão de um gene que estava lá. Eu posso deixar ele dormindo a vida inteira, ou eu posso acordá-lo. A restrição calórica, em todos os animais, em todos os seres vivos testados até hoje, aumenta a sobrevida. Todos, sem exceção. Está vendo aqui, ó, restrição de 40% na caloria. Aumenta. Eles têm estudo com vários macacos, aqui eu estou dando o exemplo do Owen, do Canto, está publicado em 2009, no Science, se você quiser ver. Aqui, esses dois macacos estão na mesma idade. O da direita fez uma dieta com essa inteligência genômica. E o da esquerda comeu bobagem. 20 anos depois, ó, esse indivíduo aqui é jovem, na copula ainda todo dia, e esse indivíduo aqui é um pobre coitado, olha só. Olha como é que ele está. Eles têm a mesma idade. Tá? Aqui está a dieta de um, aqui está a dieta do outro. Mas, você vai falar assim, pô, mas comer 40% a menos? Eu já não como muito, pô. Eu já não tenho muita distração na vida, pô. Você já vai me tirar o prazer de comer, pô? É muito bom na teoria. Mas na prática, você falar que seu paciente tem que comer 40% a menos e fala aqui para você, ó. Vou procurar outro médico. Quero saber disso não. Restrição de 30% de calorias numa dieta repleta de nutrientes. Ainda é isso, ó. Esse cara aqui, ele teve 30% de redução na caloria. Mas os nutrientes ele recebe é o mesmo. Não é diminuir a comida, não. Não é simplesmente diminuir a comida. É diminuir a comida mantendo o nível de nutrientes, que é um pouquinho mais complicado de fazer na prática. Em 20 anos de follow-up, no grupo controle, 37% morreram por doenças relacionadas com a idade, comparado com 13% do grupo com restrição calórica de 30%. Restrição calórica de 30% diminuiu em 2/3 a mortalidade em 20 anos. Ou seja, você pode prolongar a vida muito fácil, só comer menos, mantendo o nível de nutriente. Bom, então o que aconteceu? Apareceu um cara chamado Sinclair, que na minha opinião vai ganhar o prêmio de medicina nos próximos 5 anos. Ele é um professor de Harvard, pesquisador. Ele foi estudar e ele descobriu que o que acontece na restrição calórica é nada mais, nada menos que um efeito epigenético.
onde a restrição calórica, o cérebro recebe a mensagem de que está faltando no alimento, ele, por um mecanismo de sobrevivência, ele estimula o gene da sobrevivência, que é o gene da sirtuína. Então aumenta as sirtuínas. O Sinclair, no laboratório em Harvard, um laboratório em Harvard de anti-envelhecimento. Tem gente que fala que anti-envelhecimento não é ciência. Harvard tem um laboratório de pesquisa, que o Sinclair é o diretor, de anti-envelhecimento. É assim que é o nome dele. Anti-Aging Lab, em Harvard. Pra você ter uma ideia. E aí ele então desenvolve uma máquina que pesquisa 20 mil produtos por mês, e ele selecionou o melhor, o resveratrol. E ele viu que o resveratrol fazia as mesmas coisas que a restrição calórica. Diminuía as doenças vasculares, diminuía o risco de câncer, diminuía a doença degenerativa, diminuía a diabetes, diminuía a osteoporose, diminuía a falência renal, diminuía a catarata, e assim vai, ad infinito. E você vai ver daqui a uns dias, vai chegar um representante do laboratório no seu consultório e vai dizer assim: doutor, doutora, eu vim aqui hoje lhe apresentar o novo análogo do resveratrol. O que você acha que a Victoza é? Saiu na capa da Veja. Victoza é nada mais, nada menos a liraglutida, que é o princípio ativo. Liraglutida é nada mais, nada menos do que um análogo do GLP-1. O GLP-1 tem 37 aminoácidos. O 13º aminoácido é uma lisina. Eles tiraram uma lisina e puseram uma glutamina. Porque eles não podem patentear GLP-1, porque as células parietais do intestino, do duodeno, do jejuno, da região iliocecal, produzem, cada vez que você come, há um estímulo da incretina, que é o GLP-1. Como eles não podem patentear o GLP-1, eles pegaram a molécula de 37 aminoácidos do GLP-1 e mudaram o aminoácido número 13, de uma lisina para uma glutamina. E criaram uma substância que se chama de liraglutida, que é a Victoza, que você viu na capa da Veja. Que é um remédio, que vai começar a dar problema, porque é um análogo. O organismo não interpreta aquilo como nutriente, aquilo é um análogo. Aquilo é uma coisa estranha para o organismo não conhece aquilo. Daqui a uns tempos eles vão tirar do mercado, mas aí já ganhou dinheiro, entendeu? Faz a lista de quantos vocês, sempre que esquece. Os 10 maiores remédios que saíram do mercado dos últimos 5 anos, uma coisa absurda. Eram tudo campeões de venda. Ele deve ter esquecido do Vioxx, né? Era tudo campeão de venda, mas é tudo vai contra o metabolismo. Então daqui a uns dias já estão fazendo o análogo do resveratrol. O resveratrol que você consegue aqui manipular, você não dá valor. Mas quando chegar o análogo do resveratrol, que vai custar 10 vezes mais caro, aí você dá valor. Aí você vai achar que é importante. Aí o representante do laboratório vai vir, te dar uma aula sobre isso, deixar uns slides bonitos, convidar você para uma conferência na Bahia, aí você volta receitando. Para quem não sabe, eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos por 3 anos e meio. Eu fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos por 5 anos. 8 anos e meio da minha vida eu passei do outro lado desenvolvendo drogas. A primeira estatina no mundo foi a lovastatina, Mevacor, lançado pela Merck. Eu estava lá, tá bom? Eu sei muito bem o que eu estou falando. Muito bom. Então você tem as causas de envelhecimento em geral, desestimula os genes da longevidade. Você pode falar de glicação, de estresse oxidativo, encurtamento telomeral, de declínio hormonal, seja o que for. Enquanto que a restrição calórica, e no caso o resveratrol, estimulam os genes da longevidade. Então, quando você estimula o gene da longevidade, a expressão fenótipo é diferente, o cara vive mais. Há uma expressão gênica das sirtuínas. A sirtuína é a proteína que vai estimular a longevidade. Então você pode mexer nisso. Restrição calórica aumenta a longevidade
todas as espécies testadas, além de prevenir as doenças relacionadas com a idade. Você viu ali nos 2 macacos que eram bem diferentes. É possível aumentar a longevidade com saúde sem necessariamente submeter uma restrição calórica? É só você entender como é que a epigenética funciona e como é que você manipula essas histonas, no caso, através do o resveratrol não está sozinho, não. A quercetina da cebola é outro. A alicina do alho é outro. Entendeu? São substâncias que estimulam. Nós vamos ver na hora que nós estudarmos, esta tarde nós vamos estudar os nutracêuticos. Vocês vão ver o efeito como é que a alicina funciona. Então são substâncias que têm essa capacidade de fazer isso. E diminuir as doenças relacionadas com a idade. Como parte da sua alimentação. Não precisa tomar remédio.